Olá, está começando o programa Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV, canal de identidade. Você que está em casa, consegue dizer não para o seu filho ou, quem sabe, para o seu neto? Pois é, no mundo de hoje, com os pais cada vez mais trabalhando, cada vez mais ficando horas e horas fora de casa, essa parece ser uma tarefa cada vez mais difícil, a tarefa de dizer não aos nossos filhos. E é por isso que a gente vai debater aqui no programa de hoje a questão de como dar limites às nossas crianças e também aos nossos adolescentes. Estamos recebendo como convidadas Dulce Duque Estrada, ela que é psicanalista, participante da Escola Letra Freudiana do Rio de Janeiro. Tudo bem, Dulce? Bem-vinda. Obrigada. Estamos recebendo também a Isabel Dal Ponte, psicanalista aqui de Caxias do Sul. Bem-vinda. Para a gente começar então essa conversa, nós fomos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre essa questão de dar limites aos filhos. As respostas a gente confere agora. Como é que tu tenta educar teus filhos e teus netos? Como dar limite para eles hoje? Ai, olha, é bem complicado, sabe? Dando castigo, tirando televisão, tirando as coisas que eles mais gostam. Às vezes eles querem fazer alguma coisa errada, eu digo, não é assim, faz assim, certinho, daí eles fazem. Conversar várias vezes, explicar, nem que eles não ouvissem, falava sempre de novo, até que um dia eles atendem. Eles têm que aprender com os pais que é trabalhando, que se consegue. A maioria vem de berço, porque o que toca de prestar, que eu também... Eu digo assim porque eu fui criado, meu pai só me conversava, nunca me surou. Hoje em dia tu não pode bater se precisar, né? Muitos vão para as drogas porque o pai não pode impor limite, certo? Eu acho assim, né? Que certas vezes precisa um corretivo mais, né? Mais firme. Tenho uma menina e um menino, adulto e 2 netos, né? Um de 9 e um de 1 ano. A guria já tá pondo limite, né? Tema do colégio, horário para brincar, jogar videogame, né? Tem que fazer. Aí, muito bom. Dulce, as respostas bem interessantes, né? Bastante. O que é dar o limite? A gente fala tanto em dar limite, mas o que é dar limite? Pois é, dar limite é uma coisa que ao mesmo tempo reprime, né? Mas ao mesmo tempo protege, né? Isso é uma coisa lógica se a gente pensar que você dá limite quando você não deixa uma criança pequena chegar perto do fogão, por exemplo, né? Você está cerceando, mas também você está protegendo, porque aquilo é muito perigoso para ela. E há uma série de coisas, sem ser tão materiais quanto um fogão, né, quanto uma faca, há uma série de coisas que são muito perigosas também, de outras maneiras, né, de uma maneira emocional, afetiva. Isabel, e quando se começa a dar limite para uma criança? Bom, qual é a idade para dar limite para uma criança? Isso começa desde o nascimento, né? Já nos primeiros tempos, é preciso, por exemplo, quando a criança, né, quer toda hora, por exemplo, mamar e que ainda não é o tempo em que ela deve fazê-lo, é preciso ir criando esses intervalos para a própria criança ir se estruturando e se organizando. Então, o limite ali também tem uma função estruturante para uma criança. É como se a mãe pudesse perceber logo num bebê de poucos meses quando é fome e quando é o dengo. Isso é bem importante. Isso é muito importante o que tu colocas, que a mãe ela vai ter que prestar bastante atenção à sua criança e ir decifrando a criança, né? Do que se trata aquele choro, né? Porque muitas vezes a mãe, ou pensa que é só comida, por exemplo, né? E isso, então, vai estruturando a criança de um modo equivocado, como se todas as resoluções passassem pela via do oral, né? E pode ser que em um momento o choro seja ou por uma dor física ou mesmo uma necessidade de um colo, de um aconchego. A minha época era a época da palmatória ainda, da palmatória, régua, do vime, né? Hoje não se pode, se tu gritar meio alto, pegar na orelha de uma criança, o limite não é nem tanto mais para as crianças, já estão limitando os pais. Os adultos. E como é que o senhor educou os seus filhos? Eu eduquei meus filhos sem bater. Nunca bati num filho. O máximo que eu tenho 2 filhas, o máximo que eu fiz
foi pegar na orelha de uma delas. Dá uma puxadinha de orelha, de leve. E se não, sempre conversando. Vou fazer uma pequena pausa, Dulce, para chamar uma reportagem sobre uma mãe que está procurando dar limites para um filho de 3 anos de idade. Ela que é moradora aqui de Caxias do Sul, e a gente pode depois comentar sobre essa história da questão da função também paterna e materna. Olha só. O mundo do pequeno João é cheio de brinquedos, jogos e informação. Aos 3 anos de idade, ele dá bastante trabalho para a mãe, que tem dificuldade para estabelecer limites. Acho que é o excesso de informação que acaba prejudicando essa questão dos limites também, né? Porque a gente às vezes está cansada, chega em casa de noite, vai ver um desenho, só que a criança fica vendo o desenho sozinha normalmente. O menino frequenta a escola infantil desde os 2 meses de idade. Passa o dia todo rodeado de colegas, mas quando chega em casa, a única companhia é a da mãe. O que eu faço é o que eu penso e o que eu acredito que é bom para ele. Então, não tendo a interferência, digamos assim, de outra pessoa, acaba me dando mais segurança, porque eu sei que ele vai o que eu tô fazendo. A questão negativa é que às vezes é interessante, por exemplo, ter uma opinião de uma outra pessoa e até um auxílio para poder dizer, não, acredito que tu esteja fazendo isso da forma correta, acredito que em alguns pontos tenha que ser diferente. Não, assim não pode assim. Põe aqui em cima da cama o controle. Me questiono bastante em função, será que está tudo certo? Será que eu estou errando em alguma coisa? É uma insegurança muito grande e uma responsabilidade também, né? Porque se eu errar em alguma coisa, eu vou ter certeza que fui eu não vou ter como dizer, não, a gente errou dessa forma. Então, é uma responsabilidade muito grande. Tá aí, Dulce. Dificuldade, né, de educar sozinho uma criança. Essa mãe, você viu, né, que ela fez o comentário de que às vezes gostaria que houvesse uma outra pessoa para ela ter uma interlocução. Mas é importante também que haja uma terceira pessoa para não concentrar toda a vida emocional da criança na mãe, né? É importante, tudo bem, a mãe, você me disse que é uma mãe que não tem marido, né? Mas muitas vezes você não é obrigada a ter marido, você pode ter uma avó, um avô, um tio, uma pessoa qualquer mais presente que faça essa mediação. Teu nome, como é que é? Carliel. Pode segurar o microfone, Carliel. E aí, o que você ganhou no Dia da Criança? Não se lembra? Não. Não? Tudo bem. Como é que é a questão dos limites na tua casa? O papai e a mamãe dão limites ou não? Deixam você fazer tudo? Como é que é? Dão. Dão limites? O que pode fazer e o que não pode? Depende. Tudo, tem um limite. Se eu fizer alguma coisa de errado, eles vão me impor algum... Não é um castigo, é uma forma de me reprimir. O que é errado na tua casa? Por exemplo, uma coisa. Sair de casa sem avisar onde é que tá indo ou pedir permissão. Isso tem que avisar o pai e a mãe. Pelo menos avisar. Muito bom. Ok, passa o microfone pro teu colega aí. Teu nome? Bruno. E aí, Bruno, tem limite na tua casa? Tem. O que pode fazer e o que não pode? Não pode bagunçar e deixar quieto, tem que sempre arrumar. Tem que arrumar o quarto. Você arruma o quarto mesmo direitinho? Guarda brinquedo? Arruma a cama? Sim. Mas olha, muito bom então, Bruno. Obrigada. E muitas vezes, como a criança entende, assim, eu saio e ninguém presta atenção se eu saí ou se eu voltei. A gente escuta isso muito frequentemente na clínica, né? O quanto isso é vivido, na verdade, como um abandono. Sim. Né? Porque os adultos estão entendendo de uma forma em que a criança, ou mesmo, principalmente os adolescentes, que eles querem essa liberdade, mas eles querem entre aspas, né? Ao mesmo tempo que eles querem, eles precisam dessa contenção, porque eles ainda não têm todos os parâmetros necessários para se autoestabelecer os limites. Tudo bom, dona Neuza? Tudo. A senhora é mãe de quem? Da Thalita. Da Thalita? Isso. Que idade ela tem? 13 anos. E como é que é essa questão dos limites na casa da senhora? Olha,
Eu tento colocar da maior maneira possível, embora às vezes ela entenda que eu tô enchendo o saco, né? Enchendo o saco. Né? Mas ela tem que entender que a gente está falando pelo bem e que a gente só quer que ela seja uma pessoa de bem. Né? É pro bem dela, então. Bem dela que a gente coloca essas coisas. Então eu vou perguntar para a Thalita o que é encher o saco e enquanto isso a senhora pensa numa pergunta para fazer para Dulce ou para Isabel, pode ser? Sobre a questão dos limites aí. E aí, Thalita, como é que é isso aí de encher o saco? A mãe enche o saco do quê? Com o quê? É não deixar fazer quase tudo que quer. Não deixar fazer o quê? E o que você quer fazer que ela não deixa? Ir pra festa. Pra festa? Mas você não é muito nova, não? Depende da festa. Depende da festa. Que festa que você quer ir? Uma da escola. Da escola? Ah, e é de noite, assim? É por isso? Ah, tá. E o que mais que ela não deixa? Fazer bagunça. Fazer bagunça? Você é muito bagunceira? Não. Não muito? Não muito. Tá bom, Thalita, obrigada. E aí, o que a senhora quer perguntar? Eu quero perguntar assim, às vezes culpam os pais por uma coisa que o filho fez de errado. Dizem assim, onde é que está esse pai, onde é que está essa mãe? Tá. Daí eu pergunto assim, quando um filho não quer ouvir o pai e a mãe, o que a mãe e o pai faz? É que também assim, a gente precisa pensar, né, que é importante não ficar nessa culpabilização dos pais, né? Primeiro, porque todos trazem uma história, né? Que vivenciaram e estão, na verdade, tentando fazer o seu melhor, né? E eu acho que nesse momento também o que complica é porque o social está fazendo todo um movimento contrário, né? Assim, dessa ideia propagada que só deve haver prazeres na vida, né? Que todo mundo tem que ser muito feliz e custe o que custar, passando por cima de valores e de uma série de condutas que são importantes. Eu tava na peneira, eu tava peneirando. Eu tava no namoro, eu tava namorando. Eu tava na peneira, eu tava peneirando. Eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra do Teixeira, namorei uma cabocla, nunca vi moça faceira. A meninada descascava macaxeira, ale, ale, dum, dum, eu e ela na peneira. Oi, pisa o milho, peneiro, xerei. Oi, pisa o milho, peneiro, xerém. Oi, pisa o milho, peneiro, xerém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. Oi, pisa o milho, peneiro, xerém. Oi, pisa o milho, peneiro, xerém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. Sacoleja, 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 peneiro, xerém. Sacoleja, 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 peneiro, xerém. Na minha terra dá de tudo que plantar. O Brasil dá tanta coisa que eu nem posso decorar. Dona Chiquinha bota milho pra pilar, pro angu pra canjiquinha, pro cheiro e pro manguzá. Só passa fome quem não sabe trabalhar. Essa vida é muito boa pra quem sabe aproveitar. Pego na peneira, me dá na sacolejada. De um lado fica o cheirinho, do outro sai o fubá. Sacoleja, 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 peneiro, xerém. Sacoleja, 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 peneiro, xerém. Oi, pisa um milho, peneiro, xerém. Oi, pisa um milho, peneiro, xerém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. Oi, pisa um milho, peneiro, xerém. Oi, pisa um milho, peneiro, xerém. Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. O que as pessoas pensam a respeito do papel dos avós na criação aí de limites dentro da família? Tu mima muito teu neto? Mimo. Bastante. Às vezes até desautoriza a mãe, né? Mas sempre o bem, mas ele desautoriza. O vô geralmente é mais docinho, né? A gente tem que ser bonzinho, mas também tem que cortar certas coisas, porque senão... Eles tomam conta.
Hoje em dia são mais espertos ainda que a gente, se tu deixar. Ah, eu faço todas as vontades dele. Se ele tá chorando, às vezes os pais dele não querem dar as coisas para ele, eu acabo dando. Atrapalha um pouco na educação deles, né? Porque eles eles falam uma coisa, às vezes a gente fala outra, né? Mas não é pro mal, né? É por causa que a gente quer proteger eles. O vó é aquela pessoa que leva pro parquinho no final de semana, que leva pro shopping para brincar e tudo. A parte da educação é toda dos pais, tá? Que tu já foi mãe, tu já foi pai, tu já educou, né? Eu digo pros meus filhos, eu não tô para educar os meus netos, eu tô para mimar mesmo, sabe? Claro que tudo dentro dos limites. E aí, Dulce, qual é o papel dos avós aí? Porque hoje tem avô que cria neto, né? É. Agora há pouco a Isabel estava me dizendo, Dulce, agora tu fala porque eu é que sou avó, ela ainda não é. Mas olha, é curioso isso, porque eu acho que o amor que a gente tem por neto é a emoção mais forte que se tem na vida. É uma coisa impressionante que só quem é avó ou avô é que sabe. É impressionante. Eu digo sempre que neto é filho sem culpa. Porque você não tem mais aquelas preocupações, será que estou fazendo certo, será que estou fazendo errado? Eu deveria não trabalhar e não ficar tantas horas fora de casa, como é que é isso? E o neto não, você realmente não tem culpa. Mas com isso surge essa tendência, né, que as avózinhas aí estavam falando, de, se o meu filho não quer dar para o filho dele, eu dou. E se não sei o quê. Fica uma situação parecida com aquela que a gente estava falando aqui do pai separado, né? Que só serve para levar para o shopping, para passear. Eu acho que não. Por gentileza, teu nome completo? Oi, é Sandra Mazocchi, eu sou psicopedagoga. Dulce, eu escuto muito, assim, mães que hoje engravidam contando com a ajuda da avó. E essas crianças passam muito tempo, assim, com essa avó e às vezes vão para casa à noite. Como é que você está vendo, está pensando isso, assim? Isso é tão complicado, né? Porque isso está acontecendo muito hoje, porque está duas situações. Uma é a mãe adolescente. É a menina muito nova, que engravida às vezes mesmo antes de se casar e às vezes mesmo antes de ter um namoro estável, né? Ela começou a namorar um coleguinha de escola e dá um azar e engravida. E na outra ponta, a gente vê mulheres que trabalharam sempre muito e de repente estão chegando aos 40 anos e acham que tem que ter um filho agora, porque senão nunca mais, né? Mas quer dizer, nenhuma nem outra está num momento apropriado para ter um filho, né? Que momento é esse? É o momento, também é complicado, né? Depende de cada pessoa, né? Eu acho que a gente nunca está pronta para ter um filho, a gente aprende quando tem, né? A gente nunca está pronta porque nunca fez aquilo antes, como é que vai ser? Mas você teria que ter um mínimo de estrutura. Por exemplo, eu quero ter um filho, eu sei que a minha mãe pode me ajudar, se eu precisar, o meu pai pode me ajudar. Mas o ideal é que eu seja capaz de criá-lo sozinha. E como é que é a questão dos limites em casa? Teu nome completo, por favor? É Ana. E assim, como um filho é diferente do outro, né? Um, assim, tu conversando com ele, ele aceita. Você é mãe de quem, Ana, aqui? Não, os meus filhos dançam no Tichico também. Mas não estão aqui hoje. Um dançou e o outro no adulto. Que idade eles têm? Um tem 25 e um tem 13. E personalidades bem diferentes. Diferentes, né? Um aceita mais fácil, o outro já quer contestar, né? Daí fica difícil pra gente lidar com eles. Qual é a maior dificuldade na hora de impor os limites para você? É tentar explicar, né, que a gente está querendo o bem deles. Porque os colegas saem, porque já vão pro bailinho e ele ainda não pode, ou porque ele não fez o tema, ou porque ele não fez um trabalho, né? Daí ele tem que ficar em casa. Daí é difícil para eles aceitar. Mas é aquela coisa que a gente colocava antes, né, Dulce? A questão de, não sei se isso pode ser assim mesmo, de que o filho pode até fazer birra, mas ele não vai deixar de amar os pais. Não, não vai. Não vai. Não vai, não. Até existem pais até que não merecem ser amados, mas são. Independente da questão dos limites. Independente, lógico. Não é porque você não deixou o filho fazer alguma coisa que ele não vai te amar. Claro que ele vai. O que você pode transmitir de melhor para um filho é você ser feliz, não é?
é o filho olhar para um adulto feliz e pensar, a vida vale a pena. A vida pode ser boa. Olha minha mãe aí feliz, né? Olha que bacana isso. Mas não é? Você vou chegar na idade da minha mãe e vou ser feliz. Vou ser um adulto feliz. Então ele já está vendo um futuro, né? Agora, você olha para uma mãe que vive se descabelando, se queixando dentro de casa. Uma paciente minha dizia há pouco tempo que a mãe dela, quando ela era menina, dizia para ela e para as irmãs: minhas filhas, não se casem, porque vida de dona de casa é o que há de pior no mundo, né? Nenhuma das filhas se casou. Estão todas solteironas hoje. Então, né? Como é que é isso? Eu acho que a gente espera ter um futuro e os pais são responsáveis por mostrar a gente que a gente pode ter um futuro e que o futuro vai ser bom. Perfeito. Né? A questão dos modelos também. Tem umas mães concordando aqui. Teu nome? Meu nome é Angelita. E aí, Angelita, você procura ser feliz também? Sair, pegar um cineminha, jantar fora? Eu procuro. A gente vai a baile, ainda mais com o tio Chico aqui reunido, né? A gente sai bastante e assim, tem vó, tem tio para tomar conta. Então, a hora que surge um programa, a gente vai sem culpa, porque eles também têm os programas deles, né? A gente acompanha, mas a gente também tem que ter a nossa vida. Você é mãe de quem aqui? Da Larissa. Da Larissa. Então vamos ouvir da Larissa como é que é essa mãe, se ela dá limites ou não. Quem é a Larissa aqui? Ah, tudo bom, Larissa? E aí, como é que é na tua casa? O que não pode fazer? Não pode fazer muita bagunça e também eu tenho que ajudar minha mãe. Ajudar tua mãe? O quê? Secar louça? Essas coisas assim. E você gosta quando eles vão para os bailes e tal ou fica chateada, fica triste? Às vezes sim, tem vezes que eu fico na casa da minha prima e tem vezes que eu não gosto porque eu quero ir junto. Queria ir junto também. Tá bom, muito bem então. Vamos ouvir mais uma mãe aqui. Você, teu nome completo? Ielda. Ielda, em relação aos limites que a gente está debatendo hoje, o que você está achando desse bate-papo aqui? Muito legal, pá. Mas as minhas filhas, eu não tenho queixa de nenhuma delas. As duas Estão aqui? Sim, essa. Ah, tá. E essa pequenininha. Foi fácil dar limite para elas? Fácil. Muito fácil. Eu não posso me queixar de nenhuma delas. São, assim, maravilhosas. Sempre conversou bastante? Sempre conversei. Procurei ensinar e não tenho nada, assim, de reclamar delas. Muito bom. Ok, vamos ouvir então a filha aí. Teu nome? Meu nome é Bruna. E aí, Bruna? A mãe sempre deixou fazer tudo? Não. Ela sabia, ela ensinou da maneira que ela achava correto e ela nunca proibiu nada, mas ela dava os limites na hora certa, né? A gente sabia a gente até hoje sabe o que pode e o que não pode fazer, né? Porque ela ensinou desde pequena. Até falavam que ela era muito braba, né? Mas a gente agradece ela por ter sido assim, por a gente ter a educação que tem, saber. Hoje eu trabalho, estudo, a Fernanda também, todas têm boa educação, graças aos limites que ela deu, né? Muito bom, graças aos limites aí. Eu vou terminar o programa com a fala dessa nossa colega aqui que participou com a gente, dessa menina que participou com a gente. Eu acho que fica esse recado, né, Dulce, a importância dos limites. Sim. Pais serem felizes também, poder transmitir isso, né? Pais serem felizes e pais não terem culpa de procurarem ser felizes, porque isso é a melhor coisa que você pode dar para um filho. Ok, eu agradeço muito, vou chamar já o tio Chico para se posicionar aqui na frente, para a gente encerrar o nosso programa, o Rede de Olhares de hoje. Agradeço a Dulce, agradeço a Isabel, a todos vocês aqui presentes hoje, foi muito bacana o programa. E encerramos então com a participação do grupo Tio Chico com vocês e até a próxima. Quero virar, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero virar, quero ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero virar, quero
ver a balainha do jeito que vai ficar. Quero ver, quero ver, quero ver, quero virar, quero ver a balainha.